Hoje com o pastor Joseph Prince. Mais cedo, antes de me casar, minha biblioteca ficava numa escada do condomínio onde eu morava na época. À noite eu me sentia sozinho e era muito frio, então eu colocava uma jaqueta e estudava naquela escada. E de vez em quando, uma companhia chegava. Tinha antenas e olhava para mim e ria. Está estudando a Bíblia e depois ia embora. Amém? Tinha muitas baratas ali. Eram meus amigos. Então você vê que Deus me abençoou um pouco. Amém? Ele me abençoou muito. Aleluia! Eu não tinha esposa, ninguém naquela época. Eu olhava para o céu e dizia: Deus, me dá uma esposa, uma mulher linda. Uma mulher que ama Jesus. E Deus me deu muito além daquilo que eu pedi para Ele. Amém? Isso encorajou você que está solteiro? Amém? Então, depois de casar, eu tinha esse lugar pequeno. Como eu disse, era um quarto pequeno e um corredor. E também a minha sala, progresso, da escada. Certo? Eu me assentava ali, não tinha cadeira nem nada, eu só me assentava ali com as minhas Bíblias e livros. E então, além do fato de Deus me mostrar sobre o Egito e Sinai, essa pura graça, essa figura ali, que eu falei no meu livro Destinados a Reinar, ele também me perguntou isso: por que o centurião teve grande fé? Eu disse: isso eu sei, eu já ouvi muitas pregações sobre isso. Porque ele entendia de autoridade. E não ouvi nenhuma resposta. O Senhor estava falando comigo, eu conheço sua voz. Ele perguntou: por que o centurião tinha grande fé? E eu respondi aquilo que eu tinha escutado de outras pregações. Porque ele sabia de autoridade, era um soldado. Nenhuma resposta. Depois ele me disse: você quer aprender o segredo da grande fé? Eu disse sim. Estudei sobre a fé, sabe? Por muitos anos então. E eu pensei que eu sabia sobre fé. Disse sim, Senhor. Ele disse só para 2 que eu disse no evangelho que eles tinham grande fé. Um foi o centurião e a outra foi a mulher cirofenícia. Estude o denominador comum. Lembra da mulher? A sua filha estava possessa por um demônio e ela foi até Jesus agindo como uma judia e ela não era. Ela não era judia, era cananeia. E também o centurião, certo? Ele foi pedir a Jesus para curar o seu servo. Obviamente ele amava aquele servo. E o Senhor me disse: encontre o denominador comum entre esses dois. E você vai descobrir o segredo da grande fé. Você agora já sabe disso. Então vai ser redundante falar sobre isso, mas naquela época estudei os dois. Um era um homem e a outra era mulher. Um era soldado e a outra dona de casa. Certo? Os dois eram diferentes. Sabe que um estava ali no território judeu e a outra vivia do outro lado. Uau! Muitos contrastes que eram extremos. E de repente eu descobri, finalmente, minha mente, que é muito rápida, depois de uns 10 ou 15 minutos, esqueci quanto tempo. Sabe? Talvez até mais tempo. Eu disse para Deus: me fala. O Senhor disse: ambos eram gentios. Então eles não conheciam a lei, mas me conheciam. Porque quando conhecemos a lei sempre vai nos dizer: espera um pouco, espera um pouco. Você não se qualifica. Espere um pouco. O que você fez? Espera um pouco. Você fez bastante? Espera um pouco. Mesmo acertando, não foi o suficiente. Espera um pouco. Espera um pouco. Esse espera um pouco é a lei. E alguns têm essa ideia que o pastor Prince disse: joga fora a lei, joga fora a lei. Eu não estou dizendo isso porque eu creio na excelência moral que a lei deveria trazer ou produzir. Mas não foi por isso que Deus deu a lei. Deus deu a lei para que pela lei viesse o conhecimento do pecado. Para que o homem entendesse isso. Porque se não houvesse lei, ninguém saberia que era pecador, o que é adultério, o que é mentira, ninguém saberia. Mesmo praticando aquilo, não saberiam que era pecado. Então Deus deu a lei para que o homem fosse consciente do pecado. E agora a lei serviu esse propósito, ela foi um tutor para nos levar a Cristo. Mas depois que a fé veio, não precisamos da lei como tutor nos levar a Cristo porque somos justos pela fé. Então agora que a fé veio, não estamos mais debaixo de tutores. Colocar o crente debaixo de tutores de novo causa nele medo e o torna consciente do pecado. Isso então acaba privando o crente de ter uma fé robusta. Ok. O denominador comum é que os dois eram gentios. Eles focaram em Jesus e não focaram no eu errei nisso, eu falhei naquilo. E para acrescentar ao problema, os judeus têm 613 mandamentos, além dos 10 mandamentos. Olha, muitos deles estão nas escrituras, mas tem muitas tradições rabínicas e leis que eles inventaram. Ok?
Então não temos nenhum mandamento para seguir? Temos sim. O mandamento é crer no Senhor Jesus Cristo e amar uns aos outros. E me alegro que vocês fazem isso. Vocês amam uns aos outros. Amém? E nos reunimos, e aqui neste lugar, sabe, temos a nossa família, amamos uns aos outros. Oramos uns pelos outros. Deus coloca na sua mente uma certa pessoa, ore por ela. Não se esqueça Jó, que passou uma grande luta durante um ano, com todo tipo de problemas. Sua libertação veio quando orou por seus amigos. Ele orou por eles e teve a vitória. Isso não é incrível? Quem sabe, quando você orar por alguém, o que pode acontecer? Você sabe da lei da primeira menção? Essa lei diz que quando algo é mencionado pela primeira vez, tem algo importante nesse texto. Certo? Para nós. Quando eu comecei a estudar sobre cura há alguns anos atrás, a primeira vez que cura foi mencionada foi quando Abraão orou por Abimeleque, que tomou sua esposa. Mas nada aconteceu. Deus não deixou. E Abraão orou por Abimeleque. Foi a primeira menção. Perceba, uma pessoa que tinha mentido sobre sua esposa, por isso Abimeleque a tomou. Abraão tinha mentido. Foi a primeira menção de cura, e essa lei então nos ensina que um homem que não merecia orou por um homem que não merecia e ele recebeu a cura. Aquele homem recebeu a cura. E sabe qual é o primeiro verso do próximo capítulo? Depois que ele orou, sabe o que aconteceu no próximo capítulo? E o Senhor visitou Sara. E Sara ficou grávida. Escute isso, preste atenção. Abimeleque não podia ter filhos, ele era estéril. Deus também fez com que as mulheres ficassem estéreis na sua família e na sua cidade, todas elas, por causa do pecado do rei. Depois que Abraão orou, Deus abriu o ventre delas. E ele orou para que alguém recebesse essa cura e Deus curou a sua própria esposa. Então, quando você ora por alguém, Deus pode fazer o mesmo por você. Amém? Está ouvindo, igreja? Eles limitaram o Santo de Israel. Olha, eu quero te falar algo, porque eu leio a Bíblia e faço perguntas que ninguém faz. Daí saem as minhas mensagens. Eu faço algumas perguntas que ninguém se importa com elas. Eu pergunto a eles, e este verso aqui? Ah, tem que ter uma explicação, e depois vão embora. Mas eu preciso encontrar a resposta. Por exemplo, hoje vou falar sobre como limitar um santo de Israel, mas eu não tenho muito tempo por causa da oração que fizemos, quando muitos foram curados. Vou falar deste assunto que é muito importante você entender. Se tiver tempo, eu vou falar sobre por quê. Em Hebreus, Gideão aparece antes de Baraque. E Sansão antes de Jefité. Ok? Tudo nessa mensagem. Então, pelas próximas 3 horas do nosso estudo bíblico, vamos falar sobre isso. Você quer uma fé que é robusta? Então escute isso. Isso é muito interessante. Eu li isso recentemente em Juízes capítulo 1, verso 19, e diz assim: E estava o Senhor com Judá. Você quer o Senhor contigo? Certo? Mas o que eu não entendi foi o que segue. Aqui diz que então Judá despovoou as montanhas, porém não expulsou aos moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Quando eu li isso, eu disse para mim mesmo, o quê? Olha, se Deus, Jeová, se o Senhor está com seu povo, e daí que tem carros de ferro? É o mesmo que se fossem feitos de papel. Estou certo? Olha, nós vemos muitas vezes Golias vestido com armadura de bronze e caiu por causa de uma pedra, de um garoto que tinha fé em Deus. Amém? Então o que foi isso? Porém não expulsou os moradores do vale porquanto tinham carros de ferro. Olha, o mesmo capítulo 1, vamos para o começo para ver o que aconteceu. E sucedeu depois da morte de Josué que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Quando você tiver lutas, a primeira coisa que deve subir ao Senhor são os louvores. Porque Judá quer dizer louvor. Certo? Para tudo que acontece na vida, você para no engarrafamento, você diz glória a Deus por isso. É algo bom, você diz glória a Deus. Algo ruim acontece, glória a Deus, mesmo assim.
Amém? O primeiro a subir é o louvor. Judá, que é Yehuda, quer dizer louvor. Quem subirá primeiro? Louvor, Judá. E disse o Senhor, Judá subirá. E eis, olha isso agora, que entreguei esta terra na mão de quem? Sua mão, singular. Isso é importante, eu estou te dando já a revelação agora mesmo, certo? Em qual mão que Deus entregou os inimigos, os cananeus? Foi para Judá. Tinha 12 tribos, mas foi para Judá. Olha o próximo verso, verso 3. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha herança e pelejemos contra os cananeus. E também eu irei contigo à tua herança. E Simeão partiu com ele. Deus não falou para chamar Simeão. Deus disse, eu os entreguei na sua mão. Mas ele limitou o santo de Israel. Porque nós queremos ajuda da carne. Nós queremos, sabe, todos nós, pessoas, conosco. Mesmo Deus tendo te chamado, você quer outra pessoa contigo. Isso aconteceu com Moisés, ele teve um momento de fraqueza quando Deus o chamou, porque quando Deus o chamou para falar a Faraó, ele então falou para Deus muitas vezes, eu não posso falar, eu não consigo falar, e Deus falou, quem fez a boca? E Deus disse, tomarão, ele vai falar por ti. Isso não foi o que Deus planejou, ele queria que Moisés falasse. E saiba disso, que quando Deus te chama, ele vai te capacitar. Então, e daí que tinha carros de ferro ou não? Certo? Mas ele pediu ajuda do seu irmão, ok? E você me ajuda e depois eu te ajudo. E Simeão partiu com ele, subiu Judá e o Senhor entregou na sua mão os cananeus. No começo, eles venceram. Teve libertação, teve vitória, 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 até finalmente chegamos ao verso 19. Isso aconteceu, não expulsaram por causa dos carros de ferro. Quando você limita a Deus, sua vitória é limitada. Sempre vai acontecer. Se você não confia em Deus, isso vai acontecer. Amém? Eu não estou dizendo para não usar meios. Por exemplo, quando você ora, você deve falar com o Senhor. Peça conselho a Deus antes de pedir conselho ao homem. Peça a Deus primeiro antes de pedir a opinião. Não importa se aquela pessoa é muito de Deus. Porque o homem pode cometer erros. E a sua vida é muito preciosa para correr esse risco. Não estou falando para não pedir conselho, mas peça ao Senhor primeiro. Ore ao Senhor primeiro. Não corra para o médico primeiro. Vá ao Senhor primeiro. O doutor diz tem que cortar isso. Vá ao Senhor primeiro. Porque o doutor pode errar. Amém. Não tem como pôr de volta. É como alguém que corta o cabelo, certo? E pergunta, está muito curto? E agora, coloca de volta? Certo? Peça ao Senhor primeiro. O Senhor pode te falar. Vai este doutor, ele pode te dar paz, ou então vai criar circunstâncias para que o doutor certo chegue até você, mas aí a sua fé não está no doutor, você sabe que aquele médico foi trazido por Deus. Então a sua fé está no Senhor, porque você orou primeiro, amém? E é disso que eu estou falando. E se você está orando por uma criança, não quer dizer que você não precisa ir ao médico. Não é isso. Quem disse isso? Quem disse que não pode? Você pode, mas vá ao Senhor primeiro. Amém? Ore ao Senhor, e se o Senhor falar, este é o caminho que Ele tem para você, talvez para nos humilhar de alguma forma, eu não sei, mas Deus tem os seus caminhos. Mas sempre vá ao Senhor primeiro. Isso não é nada vergonhoso. Amém? Toda boa, até medicamento, dádiva vem do Senhor. Amém? Tome medicamento por prescrição médica e não porque eu acabei de falar isso. Isso é vício. Isso é abuso, ok? Você está entendendo? Então, isso limitou a Judá. Vamos ver um outro caso. Estamos chegando em Hebreus. Certo? Mas primeiro, vamos ver esse homem Baraque. O seu nome é Relâmpago, Baraque. Ok, vamos ler isso. Em Juízes 4. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro. Viu isso? Carros de ferro de novo. Certo? Vamos continuar lendo. E por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Naquele tempo, Débora era uma profetisa. E ela julgava Israel. Isso não é incrível? Mulher profetisa. E alguns dizem que a mulher não pode falar na igreja? Só porque eles interpretaram mal o que Paulo disse? Amém?
Se uma mulher é profetisa, ela tem que falar. Ok, ela não era solteira, era casada. O marido se chamava Lapidote. Lapidote. Ok? Isso aconteceu. Ela designou um homem para lutar. Ela era profetisa. Ela chamou um homem. É lógico que o Senhor falou com ela. Vamos ler? Aqui ela fala com este homem, que era Baraque. E ela disse: atrairei para ti, para o ribeiro de Quizon, a Císera, capitão do exército de Jabim. Já ouviu falar dele? Ele foi cravado. Certo? Sua cabeça foi cravada. E o que aconteceu foi que, deixe-me falar isso rapidamente. Ele estava fugindo de Israel, o seu exército estava espalhado porque Deus deu vitória a Israel e ele entrou numa tenda. Ele falou para a mulher: eu posso ficar aqui? E na verdade aquela mulher sabia quem ele era. E ela permitiu que ele ficasse ali por um tempo e ela deu para ele leite enquanto ele fugia. E você sabe o que o leite faz quando você está cansado, te dá vontade de dormir, certo? Até a noite. Um copo de leite. E ele dormiu. Quando ele dormiu, essa mulher que se chama Jael, aquela mulher pegou então uma estaca e pegou um martelo e cravou aquilo na sua cabeça. Ele morreu. Ele já era. Certo? E ele era o general do exército de Jabim, que tinha todos esses carros de ferro. Amém? Essa foi a história, o que aconteceu mais tarde. Mas antes, na verdade, isso aconteceu. Esse Císera que foi morto, sabe? Com a sua cabeça furada. Esse, que já era, estava ali acampado com seus carros e com a sua multidão. Deus disse: eu o darei na tua mão. Quem era esse? Baraque. Deus queria que Baraque destruísse Císera. Olha o que ele falou. Baraque olhou para a profetisa e disse: se fores comigo, então eu irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: escute isso. Certamente irei contigo, porém não será tua honra da jornada que empreenderes, pois à mão de uma mulher o Senhor venderá a Císera. Era o plano de Deus? Foi este o propósito de Deus? Não. Vamos ler de novo? Olha o que Deus disse: eu darei a ele Císera na tua mão. Mas porque ele disse: se não fores comigo, eu não irei. Ele limitou o santo de Israel. Deus disse: então a honra não será tua, mas será de uma mulher. Seu nome Jael. Você está entendendo? Agora chegamos àquela pergunta que eu fiz para vocês há algumas semanas. Hebreus, que fala dos heróis da fé, e perguntamos isso em Hebreus. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam as bocas dos leões. Olha, eu estava lendo isso e eu sei que não existe nenhum detalhe insignificante na Bíblia. Olha, Jesus citou uma referência baseado numa palavra. Os fariseus ficaram sem resposta. Você está falando só de uma palavra? Como se a Bíblia não fosse inspirada. Eles conheciam a Bíblia. Os fariseus. Toda palavra é inspirada. Jesus falou que Deus é um Deus não só de mortos. Que Deus era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele falou somente baseado numa palavra: eu sou. Elohi Elohenu, eu sou, tempo presente. Eu ainda sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Falando sobre a ressurreição. E os fariseus não tiveram resposta para isso. Hoje, os liberais falam sobre a Bíblia, dizendo: não tem inspiração, toda palavra é inspirada. Quando eu li a Bíblia e vi Gideão e Baraque, espera aí. Cronologicamente, quem veio primeiro? Baraque foi antes de Gideão. Tudo isso no livro de Juízes. Depois Sansão e Jefité. Espera um pouco. Jefité foi antes de Sansão. Sansão foi quase no final de Juízes. Ele foi, na verdade, o último juiz. Oficialmente, Samuel foi o último juiz, mas Sansão foi o último, como a época dos reis. Termina com Nabucodonosor chegando e o último rei teve seus olhos arrancados. O último juiz de todos os juízes teve os seus olhos arrancados. No cristianismo, a última igreja, aquelas pessoas que criam, não a verdadeira, Filadélfia, mas a última, Laodiceia, Jesus falou que era cega. Então, em tudo que o homem faz, seja pelos profetas ou pelos reis,
ou pelo sacerdócio, ou até por a cristandade, sempre falhou. Porque se esquecem que o Senhor é número 1, o centro das nossas vidas. E aqui temos Sansão, que viveu depois de Jefté, mas olha, menciona seu nome primeiro. E que tal Davi e Samuel? Quem foi primeiro? Samuel ungiu o rei Davi, não foi? Senão nenhum profeta o ungiu. Então Davi foi depois de Samuel, mas aqui é mencionado primeiro. Qual é a razão? Não temos tempo. Porque oramos muito. Vamos continuar semana que vem? Certo, o tempo já acabou. E realmente... Vamos falar então sobre Baraque, comparando a Gideão e Baraque. Rapidamente, Gideão e Baraque. Ambos tinham fé, senão não estariam aqui. Mas não é sobre o tempo, não é sobre ordem. Quando Deus coloca um nome primeiro, é por causa de prioridade. Quer dizer que Deus favorece esse primeiro. Então não é baseado no tempo, mas baseado na qualidade da fé. É baseado na excelência da fé. Uma fé maior. Como eu falei agora, Baraque comparando a Gideão. A fé de Baraque foi: se você for comigo, então eu irei. Enquanto Gideão confiou só no Senhor. Sim, ele fez aqueles testes, mas, obviamente, com Deus, ele permitiu, porque ele confiou no Senhor. Enquanto Baraque olhava para a mulher. Você está entendendo? Não é sobre cronologia, mas é a qualidade. É sobre a excelência da fé. E agora, Sansão e Jefté. Eu escuto alguns pregarem contra Sansão muitas vezes, mas deixe-me falar o seguinte. Ele era carnal, mas nos faz lembrar de todos nós. Mas ele tinha fé em Deus. Seu nome está aqui nos heróis da fé. Ele foi para o céu, sim, lógico. Amém? Aqui fala de Sansão e Jefté. E Sansão? O que ele fez e o que fez Jefté? O que ele fez? Sansão, por exemplo, olha essa história. Aqui diz: e achou uma queixada fresca de um jumento, estendeu a sua mão e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, montões sobre montões, com uma queixada de jumento feria 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramate-Leí, que quer dizer exaltação da queixada. Certo? Olha isso. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor. Ele ficou com sede, e com sede, para quem ele clamou? Ao Senhor. Ele clamou ao Senhor. Pela mão do teu servo tu deste essa grande salvação? Ele deu glória a Deus. Fale o que quiser de Sansão. Ele sabia quem tinha dado a vitória. Tu deste essa grande salvação? E ele continuou dizendo: morrerei eu, pois agora de sede cairei nas mãos desses incircuncisos? Então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada, e saiu dela a água e bebeu, e recobrou o seu espírito, e reanimou-se. Por isso chamou aquele lugar Ain Hacoré. Ain é fonte, e Hacoré é do que clama. A fonte do que clama. Ok, que ainda está em Israel. E eu quero que você vá um dia até a casa de Sansão. E no lugar onde foi enterrado, está tudo lá. E não tem nenhum monumento ali. No lugar onde ele foi enterrado tem uma tumba judia. Mas olha bem, isso é muito interessante, nós fomos lá. Certo? E, olha isso. Nada isso é da lei. Se fosse da lei, Sansão tinha errado. No momento que ele pegou, vamos ler? Ele pegou a queixada, vamos ler isso. Aqueles versos. Ele achou uma queixada fresca de jumento e estendeu a sua mão. Viu isso? Ele tocou em um morto. Um esqueleto. Ele não podia. Um voto de Nazireu não pode tocar corpo morto. Mas Deus ainda deu a vitória a ele, porque ele fez como aquela mulher sirofenícia. Não era tempo dos gentios, mas ela alcançou o futuro. A fé ultrapassa o tempo e espaço. Amém. Mas ele não. Estava aqui efetivamente sob a lei, mas estava sob a graça. Mas funcionou olhando para o Senhor. Ele olhou para o Senhor. Você está entendendo? Por que ele foi colocado um pouco antes de Jefté? Jefté veio antes. Quem foi ele? Ele era filho de uma prostituta. Ele foi, na verdade, rejeitado por seus irmãos, rejeitado pela comunidade e mais tarde o chamaram por causa dos inimigos, porque ele era um guerreiro. Mas olha o que ele fez. Sansão clamou ao Senhor, mas Jefté fez um voto ao Senhor e disse:
Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e oferecerei em holocausto. Ele fez um voto ao Senhor. Quando você não tem um relacionamento com o Senhor, você vai barganhar com ele. Se o Senhor fizer isso por mim, então eu faço isso por ti. Isso mostra fraqueza de fé, isso mostra inferioridade. Está me ouvindo, igreja? Não tem que barganhar. Eu estava pregando há algum tempo sobre o Senhor da vinha, a parábola, certo? Aquele que recebeu o maior favor pelo menor esforço que ele fez. O salário de um dia foi o que mais confiou naquele Senhor. Mas aquele que barganhou, e nós barganhamos. Isso mostra legalismo. Pessoas legalistas barganham. Se o Senhor fizer isso por mim, eu faço aquilo. Se o Senhor fizer aquele outro, eu faço aquele outro. Não deve ser assim, igreja. No caminhar com Deus, Ele é o nosso Pai, nós somos filhos. Amém! E Jesus é o seu sumo sacerdote, Ele é o nosso bom pastor. É um relacionamento de amor. Mas pensamos que Deus não vai se mover se nós não falarmos. Se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Eu faço esse voto. Os votos estão na lei. Crentes não fazem votos.